Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o Flamengo. O Flamengo venceu o Racing por 2-1. Se classificou praticamente virtualmente, né? Já para a próxima fase. Só um desastre elimina o Flamengo agora. E agora o Flamengo já pensa no jogo de domingo contra o Grêmio no Maracanã. O último jogo antes da data FIFA, né? Após isso, o Flamengo vai ficar parado mais ou menos uma semana e meia treinando. Para depois, no final do mês, voltar a jogar. Foi um jogo difícil, mas a vitória veio. Jogo difícil, o desempenho não foi aquilo que a gente esperava, sim. Mas o importante é que a vitória veio. E um ponto importante, nem sempre o Flamengo vai jogar bem. O Flamengo vai oscilar muito essa temporada. É uma construção, é um processo que o São Paulo está tentando implementar no Flamengo. E isso demanda tempo e treinamento. Se o Flamengo não jogar bem e o resultado vir, é o mais importante, né? Quando o Flamengo não jogar bem, o resultado tem que vir. O que aconteceu hoje, que o resultado foi mais importante do que o desempenho. Vambora para mais um vídeo. Vai deixando o seu like, a sua inscrição também. Quero que esteja no Brasil e vambora para mais um vídeo. Vamos ouvir agora ele, Jorge Sampaoli, vai lá. O time iba logrando entender la idea do jogo que eu represento. Por momentos sí, por momentos no. Para un jogo de posición y de mucha altura se necesita también precisão. Fala, é óbvio que sempre chama a atenção e nós destacamos com razão os autores dos gols, como o Wesley. Mas, por exemplo, no primeiro gol tem uma jogadaça do Everton Ribeiro que dribla o cara só com o corpo no meio campo e começa a jogada. Tem participação do Gerson. Sim. Temos que destacar os garotos, mas teve participação dos, entre aspas, veteranos, das grandes estrelas. Não teve? É uma bela mescla. Bela mescla que o Sampaoli está encontrando. Ele está encontrando boas soluções. Eu acho que a solução Pulgar ou Pulgar já é consolidada. Acho que veio para ficar, isso aí é uma mão dele no time, o próprio Gerson mais adiantado. O Flamengo vai conseguindo melhoras paulatinas diante do que a gente quer, né? De todo mundo, da crônica, da imprensa, isso já vem de antes. Está chegando. Dificilmente vai ficar fora, não vai ficar fora. Mas não quero, com a minha fala, tirar a importância desses garotos que fizeram gols e têm qualidade. Claro. O próprio Wesley, o Vitor Hugo. Em posições... A base do Flamengo, para variar, trazendo bons jogadores. E nas posições que a gente cobra nesse elenco aí, né? Fala-se tanto do lateral, fala-se tanto da necessidade de mais alguém na volância. Em tese, o Vitor Hugo entraria ontem para ter uma posição mais defensiva, mas ele está com tanto moral que participou dessa bela jogada aí. Tudo acabou dando certo ali, deu errado para o Pulgar, mas deu certo para o time. Diga, Rafael Prats. Uma vitória muito difícil do Flamengo, Abel, porque o Racing realmente foi um adversário muito valoroso no Maracanã. O Racing teve muita competência para se defender, para tentar tirar espaço do Flamengo. Concordo com o professor, né? O primeiro gol do Flamengo começa em um escanteio muito mal cobrado pelo Racing, mas está no jogo. O Flamengo aproveitou muito bem, teve mérito para fazer isso. Quando o Racing empata o jogo, um pouco antes do desempate do Flamengo, o jogo ficou um pouco mais morno, que me parece que era o que o Racing queria para a partida. E aí o Vitor Hugo faz o gol no meio da defesa do Racing, né? O Racing com uma linha de 5 quase dentro da área e a jogada sai com o Pulgar, enfim, e com o Everton Cebolinha e o gol do Vitor Hugo. Uma vitória muito importante, Abel, porque... mudou, me parece, que até a maneira da gente observar o Flamengo. Não no jogo direto. Frequentemente. Essa do Pulgar, para mim, foi sem querer, mas eu respeito o Eugênio. Eu acho que o Pulgar, inclusive, tem jogado muito bem. Foi um dos melhores contra o Vasco. Sem dúvida. E ontem foi decisivo na jogada. Mesmo que tenha errado, eu acho que ele acertou, que tenha sido sem querer o desvio. Não, acertar ele acertou. Só não sabemos se foi de propósito. Sim, eu acho que foi intencional. Ele começou a jogada, né? Ele articula aquela jogada ali. Você perguntou sobre o momento do Flamengo. Às vezes a gente tem um bordão que é o seguinte: o técnico achou o time. Não sei se exatamente ele achou o time no sentido de dizer os 11 titulares, mas eu tenho certeza que ele achou a ideia de time, o sistema que ele quer usar, a metodologia do Flamengo jogar. Ele tem hoje uma base, uma estrutura. E é diferente, é a cara do Sampaoli que não tem nada a ver com o que passou antes. Não é o time do Dorival, não é o time do Jorge Jesus, é o time que ele está construindo com o que ele tem de realidade hoje no Flamengo. Com que características? As características são muito ofensivas, como tem que ser o time do Flamengo, mas, por exemplo, Sampaoli, historicamente, gosta de 3 zagueiros. Não tem 3 zagueiros. São 2 zagueiros. E ele povoa muito o meio-campo.
São 5 jogadores de meio campo. Tem sido assim nos últimos jogos. Então, ele montou esse trio, esse tripé ali, com o Thiago Maia um pouco mais atrás, o Pulgar um pouco mais pela direita, o Gerson pela esquerda. É claro que isso não é fixo, eles podem circular. 2 meias, ontem foram Everton Ribeiro e Arrascaeta, e um atacante. Ontem foi o Pedro, mas em outro jogo já foi o Gabigol. Em outro jogo, no lugar do Everton Ribeiro, já foi o Matheus França, que é um meia atacante, mas tem jogado num espaço de meio campo. Nesse sistema, quem dá a chamada amplitude, ou seja, quem ataca pelo lado, são os laterais. E para isso é fundamental a vitalidade dos laterais. O Wesley é muito veloz, ele chega muito bem no fundo, embora tecnicamente tenha ainda algumas coisas a evoluir, só que ontem ele acertou um chute de canhota que não é a dele, um chute excepcional. Você pode botar aí um 2-7-1, quase isso. Que isso? 2-7-1? Na média do posicionamento ofensivo, porque os dois atacam juntos, tá? Eles dão a amplitude juntos, então eles se juntam lá na frente a uma linha de meio campo. Depois de tanto técnico 1-7-1, né? O Flamengo teve muito Essa técnico foi boa, 1-7-1. essa Agora esse é encaixou legal. O 2-7-1. Flamengo ganha volume onde ele é melhor, no meio campo. Ele tem a qualidade de jogo no meio campo. Antes de você destacar e trazer o olho leal, a análise tática do capitão, esse 2-7-1, então, com o Ayrton Lucas e o Wesley, né? Isso. Se juntam aos 5 do meio de campo. Quando esses dois avançam, imagino que outros 2 dos 5 venham mais para trás. Justo, especialmente o Thiago Maia e Pulgar. O Gerson também faz isso. Eles dão essa sustentação na hora que perde a bola. Ah, mas o Flamengo vai se defender. Aí volta todo mundo, são 2 linhas de 4. Aí você tem que voltar o Everton Ribeiro pela direita e o Gerson pela esquerda para se juntarem a Thiago Maia e Pulgar, com a Arrascaeta mais livre um pouquinho à frente do Pedro. Mas a gente vai ver aqui que ontem isso falhou. Diga, o que você tem hoje para nos mostrar? O primeiro gol do Flamengo, tá? O gol que abriu o placar. O professor já falou aqui de um escanteio caranguejo cobrado pelo Racing. E é em função desse escanteio que o Racing está todo no campo de ataque, o que não foi comum. O Flamengo tinha dificuldade de encontrar espaço na defesa porque o Racing baixava as suas linhas, marcava da intermediária para trás e bloqueava o espaço mais perto do gol. Aqui não. É um momento em que o Racing está posicionado no campo de ataque, onde vai começar lá de trás, a bola vai sair do campo de defesa, é uma chamada transição em velocidade, vai chegar até o Everton Ribeiro, vai sair daqui até o Everton Ribeiro. E aí, como já foi dito aqui também pelo Prates, foi o Prates, né? Olha o giro de corpo que ele dá. É uma aceleração. O Racing até se recompõe bem. Perceba que ele vai conseguir fechar uma linha de 4 com 3 volantes aqui, mas o Flamengo, esse é o momento. Quando o Arrascaeta recebe essa bola, aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Ele tem 3 linhas de passe aqui para ele usar. Ele pode passar essa bola na esquerda para o Ayrton Lucas, levar essa bola no fundo. Ele pode passar essa bola para o Everton Ribeiro, que está pedindo a bola um pouquinho mais atrás. Ele pode fazer um levantamento para o Pedro. Ainda pode, se quiser, inverter essa bola aqui para o Wesley. Olha as oportunidades que o Flamengo dá. Lembra que eu falei dos 2 laterais se juntando ao ataque? Então, os 2 laterais aqui nessa jogada, tá? E aí, ele, que tem uma visão de jogo sensacional, ele percebe que o Gerson está se deslocando entre as linhas do Racing e aí ele faz o passe mais difícil, o mais refinado possível, é a qualidade do Arrascaeta, em profundidade para o Gerson. É um passe de muita qualidade. E o Gerson é inteligente também. Nesse momento aqui, se ele tenta o passe para o Pedro, o passe ia ser bloqueado. O que faz o Gerson? Rola essa bola no espaço vazio. Ele sabe que a defesa está fechando, está baixando linha. E o Wesley faz a leitura do passe e vai fazer um passo atrás para finalizar. É um gol muito bem construído, aproveitando o fato da defesa do Racing estar retrocedendo e dar alguns espaços. Mas aí é muita qualidade na execução e no pensamento da jogada. Você ilustrou o que eu disse agora há pouco, que óbvio que temos que exaltar e falar do garoto que concluiu, mas a jogada teve participação espetacular do Everton Ribeiro, do Arrascaeta, do Gerson. Né? Sim, e o garoto conclui completando isso, né? Eu acho que essa questão dos garotos, eles trazem uma força física, né? Um fôlego, uma juventude, um frescor ao time, porque outros jogadores a gente sabe que não conseguem mais fazer isso, né? Como o Everton, como o próprio Arrascaeta, que sempre sai e tal, e eles trazem essa força. Aqui é o momento defensivo, é início do segundo tempo, acho que o Flamengo voltou um pouco desligado, né? Um pouco sem concentração,
porque aqui o Flamengo deu muitas possibilidades ao Racing. A começar pelo Piove, que traz essa bola do campo de defesa e ele evolui, ele começa a jogar daqui, ele arranca até aqui o meio-campo, sem que ninguém encurte o espaço, sem que ninguém bloqueie o avanço dele. Essa é uma questão. E aí permite... Fala, Bel. Vou chegar na amplitude. Olha os dois posicionados já. Ele permite né? esse espaço para o passe. Você já está fazendo o sinal, que são aqui, né? A chamada amplitude. O Racing abre o campo. O Racing tem um jogador aberto, que é o Gadiego, lá do outro lado. Tem um jogador aberto aqui, que é o Rojas. Enquanto isso, essa linha do Flamengo é uma linha que está concentrada mais pela faixa central do campo. Aqui há uma falha também de posicionamento. Por quê? Eu falava duas linhas de 4, essa é a linha de defesa. A linha de meio campo aqui. Oi! O Gerson está muito fora, né? O Gerson podia estar voltando e ocupando esse espaço aqui. Quando o Gerson não volta, ele deixa o Ayrton Lucas em uma situação difícil. Você vai ver, vai sair o passe, a bola vem no meio aqui, ó, dominou. Quando domina a bola aqui, o Jonathan Gomes, é o Jonathan Gomes, né? É o Jonathan Gomes. É o Gomes. Perceba que ele é obrigado, Ayrton Lucas, a dar um combate no Jonathan Gomes. Se o Gerson estivesse por aqui, o Gerson podia tentar chegar para bloquear esse espaço. Mas houve um buraco entre as linhas do Flamengo. E aí sobra livre o cara que é o grande finalizador da equipe do Racing. É o Matias Rojas, que vai chegar para o Corinthians. E a grande qualidade dele sempre foi a finalização. E aí você percebe o espaço livre que tem aqui para ele atacar. E é justamente onde o Jonathan Gomes vai fazer o passe. Ele chega, bate com muita qualidade, um tapa na bola lindo, de primeira para fazer o gol. Então faltou ao Flamengo, eu acho que um pouco de concentração nesse momento sem a bola no início do segundo tempo para encurtar os espaços, para o Gerson recompor duas linhas de 4, tem que voltar, tem que estar todo mundo atento na marcação. O Flamengo cochilou, isso quase custou caro. 2 gols que você mostrou, tanto do Flamengo quanto o do Racing, pegaram a defesa ali adversária desarmada, o que se chama hoje de transição ofensiva e defensiva. Futebol é espaço, né? Futebol é cada vez mais espaço. Se você diminui o espaço do adversário, é muito difícil construir. O Flamengo fez o seu segundo gol num espaço que estava difícil de você entrar. A defesa estava postada, estava fechada. Aí foi muito da qualidade técnica do jogador de rapidamente trocar passes ali, acertar os passes e se antecipar na hora da finalização. Muita qualidade individual também. E você sabe, Eugênio, que aqui no F360 nós aumentamos o espaço do Fã de Esportes lá na hashtag F360BR com as mensagens. Meio-campista pelo Flamengo desde a estreia de Jorge Sampaoli. 11 jogos, 9 como titular, com a média de 74,5 minutos por partida, um golaço e 2 assistências. Falou sobre isso, né? Que ele procurava alguém que pudesse também ajudar a equipe a desarmar. E ele, muitas vezes, é um jogador que consegue desarmar mais à frente. Como ele tem muito vigor físico, um jogador que tem boa bola aérea. Na seleção chilena ele já fez alguns gols assim, né? Com o São Paulo já em outro momento da carreira, algum tempo atrás. Mas é um jogador que tem aparecido muito para dar o primeiro passe, muito para talvez desarmar mais à frente. Então ele realmente ajudou muito o equilíbrio do time. O São Paulo buscava aí a curto prazo, o Pulgar entrou e não vai sair mais não. E você sabe qual é a maior prova de que o Pulgar acertou ali? Acho que faz um mês, mais ou menos, uns 25 dias que eu não escuto o nome João Gomes sendo falado aqui. Que maravilha. Que era falado toda semana, Verdade. umas 2 Dorival Júnior também no Flamengo, vocês não falaram mais. Você e o professor também desistiram um pouquinho. Faz uns 15 dias. Tá ótimo. Deixamos Você quieto lembrou aí. agora. Estamos evoluindo. Daqui a Não, pouco- porque ele está em outro time agora. Daqui a pouco E vamos muito falar, bem, viu? diga-se de passagem. Daqui a pouco vamos falar de Dorival Júnior, mas não ligado ao Flamengo, ligado ao São Paulo Ah, e entendi. à seleção brasileira. Ele falou ontem, depois da Seleção vitória contra o brasileira? Tolima. Calma, não fica nervoso. Voltando ao Pulgar, faz tempo que ninguém fala do João Gomes. Pulgar acertou, hein? Então, é por isso que quando o Prato falou de equilibrar o time, eu pensei em reequilibrar o time, porque era um equilíbrio perdido, né? Era um equilíbrio perdido com o João Gomes. Aliás, nós tivemos a saída coincidente do Dorival e do João Gomes. Então, jamais saberemos como seria um Flamengo de Dorival sem João Gomes, mas teria dificuldade. O Pulgar, eu acho até que o Sampaoli, na verdade, não achou um lugar para o Pulgar. Tinha um lugar no time que o Pulgar veio completar. O time pedia isso que o Pulgar está fazendo hoje, né? Tornou-se um jogador confiável. Eu não tenho dúvida, é o grande acerto dessa passagem aí do Sampaoli até agora no Flamengo. Gerson também. Também, mas essa era uma bola mais cantada, né? Porque primeiro o Gerson Mas tem... estava todo mundo cornetando. mas aqui- o Gerson isso. mas- O Gerson não voltou igual. O Gerson está mal Mas, fisicamente. Abel, eu falei aqui outro dia, o Gerson cresce de produção com o Pulgar no time.
Então, tem a mão do São Paulo também. E eu batia muito no Vitor Pereira na época, porque ele montou um time no Flamengo que tinha apenas 2 jogadores de meio campo. O Flamengo jogava com 3 zagueiros, 2 alas e 3 atacantes. Aí no meio ficavam ali Thiago Maia e Gerson, muitas vezes, ou Thiago Maia e Vidal. E o Flamengo tinha um buraco no meio. Um buraco. Então ele sofria defensivamente, porque a defesa ficava exposta, e no ataque ele tinha dificuldade de criação, porque o meio-campo cria. Eu acho que o grande movimento do Dorival já foi. O grande movimento do Sampaoli no Flamengo, que ele entende e ele vai ajustando isso jogo a jogo, e que o Flamengo tem hoje é um meio de campo robusto. O Flamengo tem um meio de campo robusto. Para isso ele sacrifica, tirou um zagueiro, tirou um atacante. O Flamengo não está jogando com dois centroavantes como jogou. Aí, o problema do Gabigol e do Pedro, eles se virem para ver quem vai ser o centroavante. E, nesse sistema, o centroavante não é o protagonista. Então, ontem a gente já estava vendo até... E o Pedro está em uma fase e tal. O Gabigol... O centroavante não é o protagonista, é o meio-campo. Chegam menos e a gente vê para o centroavante. Um gol ontem de lateral, um gol de um volante, que era mais ou menos a posição que estava ali o Vitor Hugo. E o meio-campo é que domina. Mas, dentro do que o Flamengo tem hoje de material, é a melhor solução, a solução que o São Paulo encontrou. Robustecer o meio de campo. Professor, eu te interrompi, mas não para discordar de você. Você tem razão, que o grande destaque dessa fase Sampaoli do Flamengo, realmente o Pulgar, concordo com você. Eu só quis completar, que além do Pulgar, eu acho que ele recuperou o bom futebol do Gerson. Mas o Gerson é a bola cantada, primeiro porque o Gerson tem uma qualidade que a gente estava esperando aparecer. Verdade. Embora fisicamente não bem. E segundo, que na cabeça do Sampaoli, a função do Gerson é mais para frente do que para trás. Agora, o Pulgar é uma surpresa, né? O Pulgar era um nome reserva, era um nome que a torcida não chegava a defenestrar. Às vezes nem no banco, ficou um tempo machucado e tal, mas... pouco, Não defenestra como defenestra o nome do Vidal, né? Cada vez que o Vidal entra em campo, a situação está realmente complicada. Fica todo mundo perguntando por que Vidal em rede social, na hora que o cara está pisando no gramado. Mas o Pulgar não era assim um cara de quem se esperava tanto, né? E está aí, está mostrando, muito útil. Sei que o nosso fã de esportes ali, um deles, me esqueci o nome, ele disse classificamos, etc. Não classificou, mas está com a mão na vaga, vamos dizer assim. E com esses últimos, não só os resultados, com desempenho, futebol, parece que o São Paulo começa a achar o jeito de jogar, como disse o Eugênio, o Flamengo chega com outro status para esse mata-mata da Libertadores, não chega? Se a gente pensar em um mês atrás, é Palmeiras, é não sei o quê, mas acho, talvez Abel, o Flamengo chega com se status encontrou, que a gente hein? imaginava no começo do ano. Talvez seja muito o que falou o professor em relação a reequilibrar o meio-campo com o Pulgar, recuperar um espaço que a gente sempre achou que o Flamengo tivesse. O Flamengo sempre foi um postulante ao título da Libertadores. É que um começo de ano muito complicado, muito turbulento, a gente começou a colocar em dúvida algumas situações. Então, do jeito que estava, não ia para frente, né? Me parece que vai chegar a um nível que a gente imaginava no começo. Que se perdeu em algum momento. O Flamengo perdeu tempo com o Vitor Pereira. Perdeu tempo e títulos. Campeonato Carioca, Mundial de Clubes, Recopa Sul-Americana. O Flamengo perdeu tudo isso com o Vitor Pereira, mas, acima de tudo, perdeu tempo. Porque se tem um trabalho como o do São Paulo desde o início do ano, isso que ele está alcançando agora já teria alcançado antes. E o Flamengo poderia ter ganho algum desses títulos que ele perdeu. O Flamengo perdeu várias Supercopas. A Supercopa lá no início do ano era mais difícil porque foi muito pouco tempo a Supercopa do Brasil para o Palmeiras, para ele encontrar um time. Mas dali em diante, talvez o Flamengo tivesse mais sucesso, porque foi um primeiro semestre de derrotas para o Flamengo, de fracassos, de frustrações. Agora, com o Sampaoli achando o time, a perspectiva é de um segundo semestre bem melhor, com o Flamengo disputando os títulos. Ele está em 5º lugar no Brasileiro, não está longe, né, de brigar ali pelas primeiras colocações. Tem 30 jogos, né, Eugênio? Tem muita coisa pela frente. Né? Ele está praticamente classificado na Libertadores, está classificado na Copa do Brasil, então ele, ao que parece, está encaminhado para ter um segundo semestre melhor. Porque o Sampaoli é o técnico que o Flamengo achava que o Vitor Pereira era. E a gente falou isso aqui há muito tempo. Eu não trocaria o Dorival em hipótese alguma, mas uma troca do Dorival pelo Sampaoli no início de ano faria muito mais sentido, dentro daquela lógica do futebol bonito que o Dorival não dava, do que fazer o que fizeram com o Vitor Pereira. Porque o Vitor Pereira... Voltamos a falar do Dorival? Não, é que o Dorival agora está no São Paulo, viu, professor? O Dorival Júnior é técnico do São Paulo. Ontem, você viu tudo aquilo? Gostou? Muito. Mas o Tolima deu uma força.
Também. Mas... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo. Como vocês podem perceber, vocês viram a análise dos gols do Flamengo junto com o Eugênio Leal. O primeiro gol do Flamengo foi uma jogada muito trabalhada, aquela enfiada do Arrascaeta para o Gerson. E o Gerson, inteligente, conseguiu jogar para trás, né? E o Wesley conseguiu se desmarcar da marcação para poder finalizar, né? Uma jogada muito bonita do primeiro gol do Flamengo. E o segundo gol também, uma jogada muito trabalhada. Eu acho que o lance do Pulgar, que ele tabelou com o Cebolinha e tentou receber a bola na frente, eu acho que ele acabou tropeçando. Perdeu a passada. Tipo aquele capotou, vamos dizer assim. Ele perdeu a passada e o toque foi proposital. Aquele toquinho que ele deu, que parou no pé do Vitor Hugo, foi proposital na minha visão, né? Mas o importante é que deu certo e o Flamengo venceu, né? Óbvio, era um jogo difícil, um jogo muito perigoso no Maracanã contra o Racing. O Flamengo não desempenhou o seu melhor futebol, mas o importante foi a vitória, foi o resultado, né? Outro ponto, a gente sabe que o Flamengo ele vai oscilar muito ainda. O Flamengo tem mais um jogo antes da data FIFA, domingo agora, contra o Grêmio, no Maracanã, às 6h30 da noite, se eu não me engano. E é o último jogo antes da parada de aproximadamente 10, 11 dias. O Flamengo vai ficar 10 a 11 dias descansando, porque é a data FIFA, né? Então o Flamengo só vai ficar treinando. Eu acho que é um ponto importante. O São Paulo, até o momento, ele nunca teve praticamente 2, 3 dias seguidos de treinamento, né? Então ele vai ter agora. Então eu espero que o Flamengo continue evoluindo, né? Óbvio, ainda vai ter oscilações pelo meio do caminho, mas a gente percebe que com o São Paulo em pouco tempo, num espaço curto de tempo, ele conseguiu evoluir esse Flamengo. E a gente sabe que o São Paulo é um grande técnico, óbvio que ele faz aquelas suas burradas ainda de vez em quando, demora a mexer, algumas pessoas questionam ele porque ele demora muito a mexer no time, mas faz parte, não existe técnico perfeito, né? Até o Guardiola erra, ou às vezes o Guardiola nem substitui, né, em alguns jogos. Mas é isso aí, o Flamengo tende a muito a crescer nesse segundo semestre aí e evoluir para buscar os títulos no final da temporada. E eu concordo com o Júnior Leal que o Flamengo perdeu muito tempo e títulos com o Vitor Pereira, né? Mas naquela época o São Paulo estava empregado ainda, né? Mas é isso aí, próximo jogo, Grêmio Maracanã, domingo, às 6h30. E o Flamengo vencendo aí, alcança a 4ª vitória consecutiva aí em várias competições e consegue manter o excelente momento aí até agora na temporada. É isso aí, tamo junto. E a nós, deixa seu like. E você viu a análise dos 2 gols do Flamengo, que foi o primeiro gol foi uma jogada muito boa, muito bem trabalhada, né? É isso aí e tamo junto. Valeu!